O Palmeiras está oferecendo cerca de 30 milhões por Gregore. O Botafogo deve recusar, já que também já recusou 2 ofertas. Isso porque o Ryan, time do Arthur Jorge, ofereceu também um dinheiro, ou seja, um caminhão de dinheiro, para ele poder deixar o Botafogo, mas o próprio Gregore recusou de ir para o time do Arthur Jorge. Depois, na terça-feira, nós vimos que o Atlético Mineiro, o mesmo que levou o Júnior Santos, ofereceu 4 milhões de dólares para o próprio Gregore sair do Botafogo para ir para o Atlético Mineiro. Mas só que o Botafogo recusou. O Botafogo foi realmente... O Botafogo com o Atlético Mineiro foi o clube que recusou. Por que isso? Porque o Botafogo acredita e crê que pode ainda contar com o Gregore na volância do Botafogo, porque a melhor dupla que funcionou em 2024 foi Gregore e Marlon Freitas. A questão é, Endel chegando, né? O Endel chegando, melhor volante lá no time russo, da Rússia, e que provavelmente... A gente pode lembrar também que eu acho que ele já jogou na seleção brasileira e que joga bem, né? Então, será que se o Endel chegando, cabe uma vaga para o Endel jogar com o Gregore e com o Marlon Freitas juntos, né? Por exemplo, fazer uma dupla, uma nova dupla, né? Isso eu acho que só o próprio próximo treinador do Botafogo pode dizer para toda a torcida, né? Tirando também isso, vamos lá, o Botafogo vendeu muitos jogadores nessa janela de transferência, né? Ele vendeu o atacante Tiquinho Soares, vendeu o Júnior Santos, vendeu também Carlos Alberto, vendeu, ele pode dizer, né? Não renovou com Eduardo, não renovou com Oscar Romero, não, né, vendeu, não renovou com Marçal, vendeu Gatito Fernandes, que é o goleiro, vendeu Hugo, né, lateral esquerda, né, e vamos ver lá a verdade, né, vendeu Thiago Almada e vende Luiz Henrique, né, e também sem contar que a gente não tem mais o Adrielson, né. Vamos recapitular, o Botafogo perde duas peças importantes, né? Não que Tiquinho Soares era importante, sim, Tiquinho Soares foi importante para o Botafogo, mas o únicos 2 peças que o Botafogo tinha de importância era Luiz Henrique e Thiago Almada, né? Então, lembrar que Thiago Almada ele tinha um contrato, né, com o Botafogo por empréstimo, né, até o final da temporada, com o intuito de jogar uma final de Libertadores, o Mundial de Clubes e também ser campeão brasileiro. E o Thiago Almada conseguiu, como o próprio Luiz Henrique também conseguiu, né? O Luiz Henrique foi eleito o rei da América, né? Mesmo não ganhando o Mundial de Clubes, né, que a gente nem conseguiu chegar naquela final, né, daquela tragédia vergonhosa que o Botafogo fez contra o Pachuca, mas mesmo assim Luiz Henrique eleito melhor, né, o melhor jogador, não só da Libertadores, mas como do Brasil e também o rei da América. E ele vai para o time que realmente, para o time Zenit do time russo. O time que conta com Endel, volante, e com Arthur, né? Eu vou dar a minha opinião, sincero, como torcedor do Botafogo. A gente está vendo o Botafogo, né, desmontando, né? E contratando, que é bom, a gente ainda não viu o clube anunciar, né? Sem contar que o Botafogo conta agora com Jair, que é o ex-zagueiro do Santos, que tem 19 anos, se não me engano. Conta também com
com o David, agora não correu o nome, acho que é David o que mesmo? Só sei que o zagueiro é ex-zagueiro do Ceará, né? O Davi, se não me engano, o David, eu acho que é o David, isso? Eu acho que é o David, né? Mas quem vai ao vivo, vai ao vivo. Vamos lá. Vai contar com o zagueiro. Cadê? David Ricardo, do ex-Ceará. Ele é um jogador jovem, tá? É um zagueiro jovem que estava no Ceará e que vai para o Botafogo. Também tem o goleiro Léo Link, ex-goleiro do Atlético Mineiro, ex-goleiro do Atlético Paranaense, vamos dizer assim, e que também, né, infelizmente, perdeu muito espaço, né, com a lesão que ele teve, né, contar que infelizmente, né, ele perde muito espaço no clube do Atlético Paranaense depois de uma lesão que também depois que ele volta, né, ele começa a ter uns bons jogos no gol, né, ou seja, ele agarra algumas partidas boas e às vezes tomava muito gol ou até mesmo, né, frangava, né? Então virou reserva do Atlético Paranaense. Botafogo conta não só com esses dois zagueiros e com esse goleiro, mas conta também com o Wendel, o volante que eu acabei de falar, que estava no Zenit da Rússia. E conta também com Arthur. Sabia? O próprio Arthur. Arthur é o atacante também do Zenit e ex-Palmeiras, né? Ex-Palmeiras e ex-Bragantino, né? Atacante que jogou no São Paulo, né? Em São Paulo, mas precisamente na capital de São Paulo, né? Vamos dizer assim, né? Porque ficou Palmeiras e Bragantino e ele tá voltando para o Brasil para jogar no time carioca alvinegro Botafogo. Vai lembrar que o Wendel, né? O Wendel, ele era cobiçado, né, pelo próprio Flamengo, né? O Flamengo tentou entrar na briga, né? Vai lembrar isso. O Flamengo tentou contratar o jogador, ou seja, ofereceu dinheiro, mas o próprio Wendel preferiu jogar no Botafogo no que o Flamengo. E vai lembrar que o Arthur também, que estava no Zenit, ele também foi contratado pelo Botafogo, mas o Botafogo deu chapéu no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tinha feito uma oferta para o jogador, mas o jogador também preferiu o time carioca do que o time mineiro. Exatamente. E agora, como será a novela do Gregório? Será que o Botafogo vai aceitar a proposta do Palmeiras? Ou será que vai ter uma renovação com o Gregório? Eu prefiro 1000 vezes ter uma renovação do que entregar o Gregório para o Palmeiras. Nem já entregou o Júnior Santos assim para o time do Atlético Mineiro, né? Vai lembrar também, apesar também que, né, o próprio Júnior Santos quis sair, né? Então, né, já foi bem recebido dentro do Botafogo, né? Fez tudo que podia e agora vai ser feliz em outro clube, né? E o Botafogo também quer contratar Bitelo, exatamente, o meia-campista é jovem, né, o meia-campista e ex-Grêmio. O Bitelo jogou no Grêmio e hoje vai poder estar no Botafogo, mas ainda está um impasse dentro dessa negociação, até porque o time Moscou, né, da Rússia, né, o time que está com, né, com o próprio time que está com o Bitelo,
quer mais 9 milhões para que o jogador possa ser o jogador do Botafogo. Vai lembrar que o Botafogo ainda também quer o Marlon Gomes. Marlon Gomes, ex-volante do próprio time do Vasco. Será que é bom mesmo, né? Será que vai dar certo? Mas Marlon Gomes teria interessado o clube do Botafogo. O Botafogo também já vai oferecer também uma negociação, vai fazer negociação também para o Marlon Gomes. Mas a melhor contratação até agora do Botafogo, se caso confirmar, vai ser de 2 contratações. O Wendel, volante, e também do meia-campista Bitelo. Né? Vai lembrar que Bitelo jogou no Grêmio e aí depois, né, ele sabe que o Bitelo que está no Dinamo de Moscou, né, que é ex-Grêmio, ele quer muito voltar a jogar no Brasil e ver a oportunidade de jogar no Botafogo. O Botafogo também queria o Gucho Hernandes, o atacante também que estava na liga lá dos Estados Unidos, a liga MLS, né, que contém o Inter de Miami, o mesmo clube que está com o próprio Messi, exatamente. Mas o impasse travou essa negociação, isso porque o Cucho Fernandes estava querendo um salário muito alto para o time do Botafogo. E isso irritou um pouco o Botafogo, porque Botafogo não ia pagar o que o próprio jogador queria, pedido. Né? Então, com isso, o Botafogo ainda acredita no Anderson Lopes. O Anderson Lopes, deixa eu ver se eu acho aqui, mas a gente acha, né? E poder também ter o meia Claudinho. Agora também tem Claudinho, né? Mas depois a gente fala disso, né? Primeiro vamos falar do próprio do Anderson Lopes, porque o Botafogo quer contar com o Anderson Lopes. É um atacante que também é de Premier League, ou seja, é de nível europeu, né? E que está no time, se não me engano, da China, né? Só que o time chinês que conta com esse jogador, né, é japonês, né? Então vamos lá. O clube japonês recusa a oferta do Botafogo por Anderson Lopes. Lembrando que Anderson Lopes, se não me engano, ele é brasileiro, né? Então, ele seria aí um possível reforço do Botafogo para suprir a saída do próprio Tiquinho Soares. Exatamente, Tiquinho Soares, né? Vai lembrar que Tiquinho Soares sai em uma troca, tá? Ou seja, Jair, zagueiro do Santos, vem para o Botafogo. Em troca, o Botafogo deu Tiquinho Soares, né? Vai lembrar que o Santos, o Botafogo já queria, obviamente, o próprio Jair, né? Ano passado, 2024. Em 2025, pôde contratar o Jair, mas de uma forma muito, que eu posso dizer, assim, melancosa, né? Porque Jair vai vir com uma incerteza, né? Porque vai ter que jogar para provar que ele é um bom zagueiro, tá? Porque isso ele vai entrar no lugar de Tiquinho Soares, o mesmo que é ídolo do Botafogo, que a torcida tem música e tudo, então vai ser ele mesmo. E no domingo, nós perdemos um grande... Antes de terminar, essa bola da rodada, a gente não poderia também aqui, daqui a pouco homenagear nosso Léo Batista, que no domingo nos deixou aos 92 anos, que é muito botafoguense, E vamos ver, Botafogo sem técnico, exatamente.
E o Botafogo entra também Bruno Pinheiro ou do Gil Vigente, é mais um português que está na mira do Botafogo. Lembrando que o John Textor ele já falou, né, que não vai ter pressa em contratar o treinador. Mas vai lembrar que será que vai ser igual o Jorge Jesus, aliás, o Arthur Jorge, né, que chegou assim, quase assim no comecinho de uma Libertadores e fez um Botafogo ser campeão. Como será a preparação do Botafogo sem o treinador, né? Eu acho que a gente vale lembrar que o próprio Botafogo ele está sem técnico atualmente, né? E o John Textor já falou, né? Já falou que não vai ter pressa de contratar o treinador, porque ele quer fazer isso com calma. Mas lembrando que no dia 2 de fevereiro já temos Botafogo e Flamengo na Recopa do Brasil, né? Na Super Recopa do Brasil. E a pergunta é, na Super Recopa do Brasil, quem será o treinador que vai estar treinando o Botafogo? Qual vai ser o cara que vai dar o jeito no Botafogo contra o Flamengo? Lembrando que contra o Flamengo, o Botafogo não vai ter Júnior Santos, Tiquinho, Thiago Almada, Luiz Henrique, Oscar Romero, não vai ter o próprio Eduardo, não vai ter Hugo, não vai ter Marçal. Então, como será o time do Botafogo para enfrentar o Flamengo? Isso tudo a gente tem que esperar para ver contra o Flamengo, eu acho que só no dia 2 de fevereiro. Afinal, Botafogo joga hoje no Carioca. Botafogo vem de uma derrota amarga contra o time do Sampaio Corrêa. No último domingo, exatamente. Aliás, no último sábado. No sábado, o Botafogo perde para o Sampaio Corrêa de 2-1, com direito a 2 expulsões do lateral do próprio Sampaio Corrêa e também do próprio goleiro do Sampaio Corrêa. E mesmo assim, o Botafogo não fez e não soube aproveitar. A minha opinião será que o treinador ainda não viu que Matheus Nascimento é um jogador bagre? Ou seja, será que o próprio treinador do Sub-20 não viu que o próprio Matheus Nascimento está acabando com o time? Porque em 3 jogos até agora a gente não viu o Matheus Nascimento não aparecendo né? Até porque contra a Portuguesa, obviamente, ele deu uma assistência, mas a gente sabe que a assistência que ele deu, ele tentou chutar, mas bateu no cara, né? E sobrou pro próprio Cauê, se não me engano, fazer o gol, né? E o Matheus Nascimento contra o Sampaio Corrêa, mesma coisa, né? Não jogou nada, não fez nada, não correu. Então, será que não está na hora de colocar o Adam, né? Monte, né? O Adam, para poder ser o nosso, assim, camisa realmente um atacante nato, né? Lembrando que hoje, quarta-feira, às 9h30 da noite, tem Cariocão, ou seja, Botafogo e Volta Redonda. Volta Redonda vem de alguns jogos muito bons, por exemplo, com empate com o Fluminense, né? Ainda veio com outro empate e com direito também a gol de bicicleta, né? Do Volta Redonda, né? E vamos dizer a realidade, Botafogo Sub-23, né? O Sub-23, o único que se salva ali é o próprio o Arley, né? O Arley, né? Um pouquinho ali de Patrick de Paula, de Cauê, né? E também do Serafim, né? Lembrando, né? Botafogo não conta com o próprio... não estava na hora também de colocar o Jefinho que não vem jogando e nem treinando com a equipe principal. É uma resposta que poderia dar contra o Volta Redonda, né? Já que estamos precisando. E também contar com um lateral esquerdo, né? Porque a gente está sem um lateral, né? E o pior time do Sub-23 que o Botafogo montou realmente é esse ano, né? Só vem de uma vitória apenas contra a Portuguesa, né?
porque depois o resto tudo fiasco, né? São 3 jogos, né? 2 derrotas e 1 vitória, né? Esperamos que hoje contra o Volta Redonda seja mais uma vitória para poder equilibrar, né? Porque em 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas, pelo menos deixa o time pro profissional contra o Bangu mais um pouquinho de alívio, porque mais um dever cumprido, né? E também vamos falar do último domingo, morreu, né, no dia 20 de janeiro, né? No domingo morreu o Léo Batista, o grande comentarista e a voz marcante e torcedor do Botafogo. Ontem não, segunda, teve o velório desse grande comentarista, né? Um grande botafoguense na sede do Clube do Botafogo do Coração. Vamos falar um pouquinho. O Léo Batista, ele ainda em vida conseguiu ver o seu clube de coração ser campeão da Copa do Brasil, aliás, da Conebol Libertadores da América e do também brasileiro. O Léo Batista ganhou também em seu aniversário, acho que foi de 87 anos, uma cabine com seu nome no estádio Newton Santos. E deixou a torcida do Botafogo, o clube do Botafogo e todos nós que gostamos do futebol um pouquinho sem a tua voz, né? O seu legado nunca será esquecido. Como ele diz, morre quem não é lembrado ou quem não será lembrado, né? E ele deixou esse legado muito forte, muito bonito, né? E ele que morou em São Paulo, cresceu em São Paulo, veio para o Rio, se apaixonou pelo Botafogo e desde então ficou aí sendo o seu time de coração. Então desejamos aqui também, como todos os botafoguenses de coração, muito triste ainda, né, pela morte desse grande comentarista, né? E a qualquer momento a gente pode ver também, vamos ver, né, se o clube do Botafogo vai anunciar oficialmente a contratação do Wendel, né? A gente sabe que o Wendel já está sendo contratado, né? E a gente pode sim ter a contratação de Wendel, né? Mais uma também, né? O Atlético mira a contratação de Benjamin Rolage, né? Eu não sei se esse Atlético é o Atlético Mineiro ou o Atlético Mineiro. Vamos lá. O Benjamin Rolaize, né? O Rolaize é um jogador muito que é comissado pelo Botafogo, não é de agora, tá? O Botafogo já queria muito esse jogador, né? Então já não é de agora, é de muito tempo que esse jogador estava na mira do Botafogo. Na época, o Botafogo tinha oferecido o contrato para ele, só que ele preferiu ir para o time do Benfica, né? Naquela ocasião, a gente sabe que foi para o time do Benfica. E agora, o próprio Botafogo quer contratar o Benjamin Rolaize, né? Mas o Benfica recusou a proposta do Botafogo. Vamos esperar para ver se o Botafogo vai oferecer fazer mais uma oferta, ou se o Botafogo desistiu desse meia. Eu acho que ele é ponta, se não me engano é ponta direita. Mas outra informação, amanhã vamos fazer nosso pré-jogo o que a gente pode esperar do Botafogo e também a gente pode também dizer do Volta Redonda, mas a gente vai dizer mais do Botafogo, né? O que esperar do Botafogo nesse jogo contra o Volta Redonda? Será que o Botafogo ganha? Será que o Botafogo faz, né? Será que o Botafogo faz mais uma vitória? Ou será que o Volta Redonda leva essa para casa do Newton Santos? Lembrando que todos os clubes, ou seja, dois clubes que o Botafogo perdeu, sendo o Maricá ou o próprio Sampaio Correia,
a torcida vem chamando o Botafogo de Botafogo é bairro, né? E vamos dizer a realidade, né? Botafogo está sendo zoado pelos piores e minúsculos times do Carioca, né? Porque se você parar a pensar, você não sabe quem é o Sampaio Correia e também você não sabe quem é o Maricá, né? Mas está sendo zoado pelos dois times, né? A gente conseguiu sim ser zoado pelo Maricá e pelo Sampaio Correia, que está em 7º lugar. Vamos esperar para ver se também vamos ser zoados pelo Volta Redonda ou se a gente vai zoar o Volta Redonda. Então, vamos esperar isso tudo praticamente hoje, mais tarde, que hoje tem Botafogo e Volta Redonda. E hoje vamos ter sim o pré-jogo para a gente poder falar mais sobre o Volta Redonda e Botafogo. O que esperar desse time sub-23? Será que sub-23 vai dar a cara do Botafogo de ganhar? Ou será que ele vai ter a cara da derrota do treinador do Botafogo? Lembrando que o Botafogo está sem técnico, né? E esse técnico que está no Botafogo é a cara do próprio... Olha, eu posso dizer a realidade. É a cara do Lúcio Flávio, derrotado, né? Que não sabe um pouco nada de futebol, né? Mas é o que o Botafogo tem para nos oferecer. Então a gente, como torcedor, temos que apoiar. Então é isso, é nóis. Falou e fui!